No início do filme, um garoto chamado Greg é acordado no meio da noite por seu irmão mais velho, Roderick, dizendo que vai se atrasar para a escola. Ao ouvir isso, Greg começa a se preparar com pressa, e enquanto faz isso, acorda todo mundo. Quando seu pai desce as escadas, Greg descobre que foi enganado por Roderick. Mais tarde, durante o café da manhã, é revelado que Greg é frequentemente incomodado por Roderick e seu irmão mais novo, Manny. Na cena seguinte, Greg vai assistir ao seu primeiro dia no ensino médio. Lá, ele vê todos fora de controle e vandalizando o corredor. Enquanto caminha para a aula, ele começa a expressar seu ódio pelo ensino médio, pois quase todos os colegas são mais altos e mais musculosos do que ele. No entanto, ele fica aliviado quando vê seu amigo, Chirag Gupta, que é o aluno mais baixo da classe. Na sala de aula, Greg conhece Rowley, que ainda não tem maturidade suficiente para estar no ensino médio. Além disso, Rowley pode ser visto brincando com crianças e agindo como elas. Logo depois, as aulas começam, e Greg se senta ao lado de Rowley. Depois disso, as crianças são levadas para fora para as aulas de educação física, mas Greg e Rowley parecem desinteressados. Enquanto estão conversando em um banco, outro colega de classe, Fragley, se aproxima deles. Ele é tão desarrumado que frequentemente é mandado para casa por problemas de higiene. Mais tarde, o treinador Malone, que também é professor de ginástica, faz com que eles joguem um jogo chamado Gladiador, depois de dividi-los em 2 grupos. De acordo com o jogo, uma equipe persegue a outra e a faz cair no chão. Depois de muito tentar, Greg e Rowley conseguem escapar do campo e se esconder embaixo da escada. Nesse momento, eles conhecem uma colega de classe, Andy, que também está tentando evitar a aula de educação física. Andy revela que passou a sessão inteira escondida embaixo da escada e oferece a eles que se juntem a ela. No entanto, Greg deixa o local com Rowley assim que eles ouvem o apito do técnico. Enquanto caminham, a dupla percebe um pedaço de queijo por perto. Quando Greg se abaixa para verificar, é subitamente impedido por Chirag, que o adverte para não tocar no queijo. Ele então informa Greg sobre um incidente chamado Cheese Touch, em que um aluno tocou o mesmo queijo e se tornou um pária na escola. Depois de se fartar, o aluno tocou outro aluno e passou a maldição adiante. Dessa forma, a escola entrou em um frenesi e todos se voltaram uns contra os outros. A maldição foi finalmente abolida quando um estudante alemão de intercâmbio levou o toque com ele para seu país. Ao ouvir essa história, Greg e Rowley ficam surpresos. Algum tempo depois, quando Greg vai ao banheiro da escola, ele fica desapontado ao perceber que não há portas. Além disso, ele não recebe um assento no refeitório e, portanto, tem de se sentar no chão ao lado de Rowley e Fragley. Depois das aulas, alguns alunos intimidam Greg quando ficam sabendo que ele é amigo de Rowley. De volta a casa, Greg leva Rowley para o quarto do irmão Roderick e começa a ler a revista da escola. Para o azar deles, Roderick chega ao local e ameaça bater em você, Greg. Felizmente, Greg consegue se trancar no quarto com a ajuda de Rowley, mas logo depois, ele sente vontade de ir ao banheiro. Ele pede desculpas a Roderick, que estava do lado de fora, mas este não vai desistir. O tempo passa, mas as botas de Roderick ainda são visíveis pela fresta da porta. Quando isso se torna irresistível para Greg, ele se prepara e sai para a rua, apenas para descobrir que Roderick foi embora há muito tempo, restando apenas suas botas. Depois disso, Greg corre para o banheiro e começa a fazer xixi. De repente, Roderick aparece por trás das cortinas e Greg, assustado, faz xixi em cima dele. Nesse momento, a mãe deles chega ao local e Greg é novamente punido por suas travessuras. No dia seguinte, na escola, Greg e Rowley descobrem no quadro de avisos as diferentes atividades da sala de aula. Enquanto isso, a antiga nêmesis de Greg, chamada Patty, chega ao local e o ameaça dizendo que está concorrendo à presidência do conselho estudantil. Acontece que ele já havia tirado sarro da cara feia dela no passado. Depois disso, Andy também aparece e sugere a Greg que ele deveria escrever artigos para a revista da escola. No entanto, os meninos não a levam a sério e decidem se inscrever na luta livre. Mais tarde, quando vão ao ringue de luta, ficam desapontados ao saber que ele é totalmente diferente do que imaginavam. Lá, o treinador Malone divide os alunos de acordo com seus pesos corporais, e assim, Greg tem como adversário Fragley. Quando a luta começa, Greg é continuamente golpeado por Fragley em todos os rounds, fazendo com que ele se sinta humilhado diante dos outros. De volta à casa, Greg tenta comer mais, na esperança de ganhar peso para poder enfrentar Rowley como seu próximo adversário. Enquanto Roderick o aconselha a não participar de nenhuma atividade, seu pai o motiva a treinar mais e ter um bom desempenho na próxima partida. Na cena seguinte, Greg astutamente se pesa mais, colocando pesos em seus sapatos para entrar.
O grupo de Rowley é bem sucedido. Mas para seu desânimo, sua adversária é Patty, que já o havia derrotado no passado. Mesmo dessa vez, Greg é derrotado por completo, e para piorar a situação, sua derrota é publicada na primeira página da revista da escola. Após o incidente, Greg se torna amplamente famoso e pensa em outra maneira de se tornar o favorito de todos. Isso, ele se veste em um traje formal e caminha pelo corredor, atraindo a atenção de todos. No entanto, ele fica novamente desapontado quando descobre que Rowley também vestiu o mesmo traje. Como resultado, a classe inteira zomba deles, alegando que estão apaixonados. Mais tarde, Greg percebe que está sempre fracassando em todos os aspectos por causa de uma coisa antiquada, Rowley. Por isso, ele decide mudar sua aparência. Greg, então, reforma toda a vestimenta de Rowley, ensina-o a se comportar bem e também pinta a bicicleta dele de preto. Na manhã seguinte, Rowley aparece com uma aparência muito melhor do que antes. Mais tarde, naquela noite, Rowley chega à casa de Greg com uma fantasia de rei engraçada e um pisca-pisca vermelho no peito. Enquanto isso, Greg se veste de pirata para comemorar o Halloween. Os dois planejam caminhar até as colônias de pessoas ricas, mas Roderick os assusta dizendo que há uma floresta chamada Devil Worshipper Wood no caminho, onde as crianças são sequestradas e eliminadas. Apesar de sua história assustadora, as crianças vão até a colônia e coletam muitos doces e chocolates. Durante o trajeto, eles são intimidados por alguns adolescentes que passam de carro e, em troca, Greg ameaça denunciá-los à polícia. Ao ouvir isso, os adolescentes ficam furiosos e começam a perseguir a dupla, mas por sorte, eles conseguem entrar na casa da avó de Greg. Ao fugir da casa, Greg inadvertidamente arranha o carro deles com um cortador de grama, que os enfurece ainda mais. Quando os valentões estão prestes a atacar, a dupla corre para salvar suas vidas e logo entra no Devil, madeira de adoração. Lá, eles ouvem alguns ruídos estranhos e fogem imediatamente. No entanto, o som foi feito por ninguém menos que Fragley. No dia seguinte à aula, Greg e Rowley decidem participar das patrulhas de segurança, pensando nisso como outra atividade legal. Eles ganham uma roupa arrojada, um distintivo brilhante e até mesmo uma xícara de bebida de cacau. À tarde, enquanto ajudam alguns jovens a atravessar a rua, eles notam os mesmos adolescentes da noite anterior dirigindo em direção a eles. Por sorte, eles conseguem se esconder ficando na fila com as outras crianças. Os meses se passaram e agora é inverno. Um dia, Greg e Rowley estão brincando ao ar livre na neve. Nesse momento, Rowley cai em um monte de neve e quebra a mão. Para sua surpresa, sua mão quebrada se torna a escada para a popularidade e a admiração. Muitas alunas o acham engraçado e permitem que ele almoce com elas na mesa. Rowley agora é tratado como um cara legal com sua mão quebrada, o que deixa Greg com ciúmes. Ele finge ter uma infecção na mão para ganhar a simpatia de seus colegas, mas não consegue. Depois disso, Greg fica sabendo que o cartunista da revista da escola está doente e há uma vaga para ele. Ele logo pensa em se tornar famoso criando desenhos animados e assim começa a praticar quando chega em casa. No entanto, ele não consegue ter uma ideia concreta, apesar de várias horas de prática. Ele então chama Rowley para ajudá-lo a fazer desenhos animados e este último cria um personagem engraçado chamado Zoo-Wee Mama. No entanto, Greg não concorda com a ideia de Rowley, alegando que ela é chata e repetitiva. Ele então grita com Rowley para que ele mesmo faça o desenho animado. Em uma tarde, Greg pega emprestada a capa de chuva de Rowley para acompanhar os juniores até a casa dele. Nesse momento, ele percebe um carro se aproximando na chuva forte e confunde-o com um dos mesmos adolescentes. Como resultado, ele rapidamente leva os juniores para dentro de um buraco. Quando ele está prestes a se juntar a eles, é visto por um guardião que o confunde com ele, Rowley por causa da capa de chuva. Na aula seguinte, Rowley é declarado o próximo artista de desenho animado por causa de sua história em quadrinhos engraçada, Zoo-Wee Mama. Isso aumenta sua popularidade na escola, e até mesmo os professores elogiam seu desenho animado. Greg, por outro lado, está chateado porque ainda não é ninguém. Na cena seguinte, enquanto Greg e Rowley estão andando pelo corredor, o oficial de segurança da escola leva Rowley para seu escritório e imediatamente o retira do serviço de patrulha de segurança, dizendo que ele se comportou mal com os alunos do primeiro ano. Rowley fica atônito, pois não tem a menor ideia do que o policial está falando. Depois disso, Greg confessa a Rowley que foi ele quem se comportou mal com os juniores. Ao ouvir isso, Rowley fica arrasado e imediatamente termina a amizade deles. Quando a notícia se espalha pela escola, Greg é boicotado por todos e fica sozinho em todos os lugares. Pouco tempo depois, o oficial de segurança também fica sabendo dos atos de Greg
e o expulsa do trabalho. Além disso, ele promove Rowley a capitão por ser generoso e gentil. Com o passar do tempo, Greg continua tentando maneiras diferentes de se tornar mais popular que Rowley. No entanto, sua falta de amigos e de apoio o desmotiva. Por isso, um dia ele vai à casa de Fragley, mas depois de ver seus hábitos sujos, ele se cansa rapidamente. Na cena seguinte, Greg vai fazer um teste para o elenco da peça da escola. Lá, ele canta muito bem e impressiona tanto a selecionadora que ela decide lhe dar o papel principal. No entanto, Patty dá um passo à frente e ameaça o seletor para que ele a aceite como protagonista. Quando a seletora descobre sobre os pais influentes de Patty, ela imediatamente a aceita como a personagem principal e limita Greg ao papel de uma árvore. Ao ouvir isso, Greg decide ir embora, mas quando Chirag menciona que as árvores podem jogar maçãs em pele, ele concorda. Em uma noite, a peça de teatro da escola é organizada e todos os responsáveis participam do espetáculo. Os alunos começam a peça com um bom início, mas depois, quando Greg vê o irmão filmando sua humilhação, ele para de cantar e estraga todo o show. Paddy fica furiosa com Greg por estragar seu show e começa a gritar com ele. Logo, todos no palco acabam brigando e jogando maçãs uns nos outros. Na manhã seguinte, Roderick traz um cartão de convite amassado que Greg havia jogado no lixo. O convite é para que a mãe de Greg participe de um baile de namorados entre mãe e filho, que ocorrerá mais tarde naquela noite. Greg continua a recusar o convite, mas a família decide contra ele, deixando-o furioso. Por isso, ele planeja uma vingança, colocando revistas para adultos na bolsa de Roderick, o que a mãe deles percebe logo em seguida. Ela então pune Roderick, colocando-o de castigo por semanas e tirando-lhe as chaves do carro. Mais tarde naquela noite, Greg e sua mãe visitam a festa dançante, onde Greg tenta se reunir com Rowley, mas não consegue. Quando a música começa, Rowley dança de forma excelente em sintonia com sua mãe, roubando a cena. Na manhã seguinte, Rowley procura Greg, pedindo que ele devolva o videogame que deixou na casa de Greg. No entanto, Greg não demonstra nenhuma intenção de devolvê-lo, e as coisas começam a ficar intensas. Nesse momento, Patty chega ao local e incentiva os dois a começarem uma briga. Enquanto procuram uma chance de se baterem, os adolescentes do Halloween, a noite chega ao playground e começa a intimidá-los. Um dos adolescentes castiga Rowley fazendo com que ele coma o queijo sujo que está no chão. Quando chega a vez de Greg, os valentões são expulsos pelo treinador Malone. Depois disso, todos os alunos saem e descobrem que o queijo sujo foi comido. Mas antes de considerarem Rowley responsável por isso, Greg assume a culpa. Isso aterroriza a todos, e eles fogem de Greg, dizendo que ele tem o toque do queijo, mas Rowley e Andy ficam com ele. Rowley então se reúne com Greg e concorda em jogar videogame na casa dele mais tarde naquela noite. Na última cena, Patty entrega o livro da escola para todos, mas se recusa a entregar um para Greg, dizendo que ele tem toque de queijo. Por outro lado, ela abraça Rowley, pois não tem conhecimento da realidade. No livro da escola, Greg e Rowley conseguem se colocar na seção dos amigos mais poucos.